Irmãos, eu quero deixar uma breve mensagem, não vou demorar muito, sei que você já deve estar cansado, passou o dia inteiro aqui hoje. Mas eu louvo a Deus pela sua vida que ficou até o fim, porque Radical Livre é assim mesmo. Radical Livre até o fim. E eu tenho uma preocupação comigo. Essa é uma preocupação que eu carrego. E eu sempre digo isso, né? Se você já viu alguma pregação minha, você já deve ter ouvido eu falar isso. Uma preocupação que eu carrego é realmente de estar inserido naquilo que Deus está fazendo. Estar inserido no mover de Deus, de participar do mover de Deus. E você sabe, quando nós falamos de mover de Deus, obviamente, hoje cedo eu preguei um pouco sobre isso, mas é muito importante que você, como jovem, como radical livre, tenha uma percepção espiritual. Sabe, ter uma percepção espiritual é extremamente importante. Saber o que está acontecendo é importante. Ter entendimento, clareza, visão, de poder entender, de poder compreender e de poder discernir os tempos, discernir o mover, discernir aquilo que Deus está fazendo. E isso é importante. A Bíblia fala que o sábio é aquele que sabe discernir tempo e modo. É aquele que é capaz de compreender os tempos. É aquele que é capaz de entender as estações, cada momento. Isso é sabedoria, é direção de Deus. E jovens que realmente participam daquilo que Deus está fazendo, são jovens que têm essa percepção espiritual. São capazes de compreender o mover. São capazes de perceber o mover. Quero começar lendo um texto, está lá em João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus, João 3, 8. O vento sopra aonde ele quer. Então o vento sopra aonde ele quer. Eu vou te falar uma coisa muito séria, presta atenção. Não somos nós que fazemos o mover de Deus. Nós participamos dele. Já vi muitos pastores falarem isso. Nós vamos fazer um grande mover. Deixa eu te falar uma coisa, nós não fazemos mover. O mover de Deus é como uma onda. Nós entramos nela para surfar. É exatamente isso que nós temos feito ao longo de 25 anos. Você sabe por que nós, ao longo de 25 anos, temos realmente estado inseridos em algo que Deus está fazendo na nação? Porque como radicais livres, nós fomos ensinados a ter uma percepção espiritual, a enxergar o mover de Deus não como sendo algo que é pertencente a um homem, mas como sendo algo que vem do céu. Então eu vou te falar uma coisa, todo mover de Deus vem do céu. Deus se move, Deus faz, Deus opera, Deus dá ordem, Deus dá direção. E o que nós fazemos? Nós simplesmente estamos aqui e nós entramos, percebemos, sabemos, entendemos e desfrutamos do que Deus está fazendo. Eu vou te falar, há um mover de Deus vindo sobre nós. Há uma onda de Deus vindo sobre nós. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar nela. Nós vamos surfar nela. Está sendo chamado para isso. Aí ele diz, olha, o vento sopra onde quer. Significa que não é o homem que faz. O homem não tem poder sobre isso. O homem não pode fazer nada em relação a isso. Por quê? Porque é Deus que determina, é Deus que fala, é Deus que direciona. Aí ele diz, ouve uma voz. Então presta atenção, olha para mim. O mover de Deus, ele vem do céu, é genuíno, mas ele vem como uma voz. Você sabe, há uma voz de Deus, há uma mensagem. O mover de Deus é uma voz, sabe por quê? Porque não está relacionado a um homem, a uma figura, a uma pessoa, não. É uma voz do alto. É Deus falando, é Deus direcionando, é Deus dizendo. Você tem que ter muito cuidado, presta atenção, quando o mover está relacionado a uma figura, a uma pessoa. Porque isso não é mover genuíno do céu, é mover de homens. E vou te falar uma coisa, mover de homens param. Mover de homens não são genuínos. O que é genuíno é aquilo que vem do alto, é aquilo que vem do céu. Por isso que o mover é uma voz. Ele não é uma pessoa, ele é uma voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe, o mover de Deus é um vento, é um sopro, é uma voz do céu.
E nós então estamos aqui para perceber, para ver, para entender, para ser capaz de discernir, para entrar, para participar, sabe, para se tornar participante. Como eu disse hoje cedo, não fomos chamados para fazer história, fomos chamados para viver a história que Ele está escrevendo, e nós estamos inseridos nela, nos tornamos participantes de algo que é genuíno. Por isso que outra preocupação que eu e você temos que ter em relação ao mover, ser genuíno. Entende? Existe muita coisa que é só aparência, existe muita coisa que não é realidade, existe muita coisa que é só barulho. Por isso é preciso ser genuíno, é preciso ter a percepção correta, é preciso ter o coração conectado com aquilo que está acontecendo, com aquilo que Deus está fazendo. E se você pega ao longo da história, e de acordo com a Bíblia, você percebe que todo mover genuíno de Deus tem características. Todo mover de Deus genuíno na história tem personagens. Todo mover genuíno na história, você vai perceber que tem sinais proféticos. E esses sinais são importantes. Ter a percepção, a clareza, o entendimento, ser capaz de enxergar, ser capaz de ver. Lá em Atos capítulo 2, verso 17, olha o que diz. O tema da minha mensagem eu não falei, mas é sinais de um mover genuíno. Atos 2, 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Sabe o que é poderoso? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mover genuíno é caracterizado por isso. É caracterizado por sinais. É caracterizado por mover. É caracterizado por dons espirituais. É caracterizado por milagres que acontecem. Sabe, todo mover de Deus genuíno há um poder sendo liberado, há unção sendo liberada. Eu vou te falar uma coisa, nós estamos diante de um mover genuíno. Significa que nós estamos diante de milagres. Nós estamos diante de sinais, coisas espirituais poderosas vão acontecer nos próximos anos. Eu disse hoje cedo e volto a repetir, acredite em mim, nós ainda não vivemos tudo. Nós ainda não vivemos tudo. Os próximos anos que estão diante de nós serão os anos mais importantes para nós, porque nós estamos diante de uma grande colheita. Deus está levantando uma geração, e essa nova geração é a geração que vai entrar para a colheita. Para colher não aquilo que eles plantaram, mas para colher aquilo que foi plantado pelos pais espirituais. Os nossos pais plantaram para que nós possamos entrar para a colheita. Há uma colheita a ser feita. Deus está levantando os trabalhadores, Deus está chamando as pessoas. É por isso que você está vendo uma conversão em massa. É por isso que você está vendo, irmãos, eu estou chocado com o que Deus está fazendo. Estava compartilhando com os pastores. Todo final de semana lá em Goiânia, nós estamos enviando no mínimo 500 jovens para o encontro com Deus, no mínimo, por final de semana. Um negócio chocante. Jovens ímpios, que não conhecem a Deus. Hoje mesmo, nesse exato momento, eles estão tendo agora a palavra do amor de Deus. Há pelo menos 500 jovens sendo marcados. Isso é mover de Deus. Deus está fazendo algo. Sabe, nós estamos vivendo milagres extraordinários. É milagre atrás de milagre. É muita coisa acontecendo. Por quê? Porque é o que eu disse. São sinais de um mover profético. Mas aí olha o que a Bíblia fala. Volta lá o texto. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é muito importante. A palavra fala que os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Eu vou te falar. Quando há mover de Deus genuíno, há uma conexão entre as gerações. Os velhos voltam a sonhar, e os jovens passam a ter visões. Sinal de que Deus está fazendo algo. Quando Deus está fazendo, quando há mover, quando as coisas estão acontecendo, acredite em mim, os jovens passam a ter visões. Eu vou louvar a Deus porque os radicais livres cresceram debaixo dessa influência. Você sabe o que se fala sobre o jovem é o quê? Jovem não tem visão, é imediatista. Jovem não quer saber de futuro, jovem não quer saber de ministério, jovem não quer saber de casamento. Não, eles não querem saber de nada, são imediatistas. Mas não os radicais livres, não. Porque nós fomos criados debaixo de um mover, onde uma visão foi passada, de ministério, de uma vida com Deus, sabe, de casamentos abençoados.
quando a visão da corte começou a ser pregada, ensinada, eu acho poderoso, irmão, sabe? Essa visão, ela foi muito resistida no começo. Quando nós começamos a ensinar sobre corte, muitos resistiram, mas vou te falar hoje, o resultado está aí, casamentos abençoados. Pessoas que entenderam, perceberam, viram, enxergaram. Eu era um jovem, e quando foi pregado, eu consegui ver, enxergar, consegui perceber. Isso é jovem que tem visão. Ele enxerga além. Ele não está vendo só o que está diante dele, ele sabe, não, Deus tem algo poderoso para mim. Deus tem algo muito melhor. Isso é visão. Percebe? Visão é passada. E aí o velho olha para o jovem sonhando, e ele pode voltar a sonhar. Ele pode voltar a acreditar. Por isso que todo mover genuíno de Deus, presta atenção, há uma conexão entre as gerações. Isso é sinal de mover. É sinal de que Deus está fazendo algo. É sinal de que Deus está nisso. Por isso que nós temos que ter cuidado para não haver essa ruptura, para que nós possamos estar conectados. A geração que está chegando tem que estar conectada com a geração que está passando. Tem que haver essa conexão, tem que haver esse coração sendo passado. E quando nós temos visto, nós vemos de fato Deus fazendo. E por que tem que haver essa conexão? Presta atenção. Porque tem 3 coisas importantíssimas quando se trata de um legado sendo transmitido. 3 coisas que são extremamente importantes. Então vou te falar, a primeira delas, a primeira coisa importante é visão. Você sabe o que é que nós temos passado? Uma visão. Deus tem nos dado uma visão. Deus tem dado uma visão para que nós possamos caminhar em cima dela. Então eu vou te falar, nós sempre temos dito isso, mas há uma grande diferença entre você ter rede de jovens e um trabalho com jovens. Nós temos um trabalho com jovens. Sabe por que nós estamos fazendo um filme? Sabe por que nós decidimos fazer um filme? Não foi só porque os Radicais Kids fizeram, não foi só porque nós fizemos da nossa igreja, não. Nós decidimos, vou te falar por quê. Porque nós estamos diante de uma transição geracional. E se nós queremos realmente ser genuínos naquilo que Deus está fazendo, e se nós queremos transmitir para uma próxima geração algo, presta atenção, uma coisa extremamente importante, nós temos que passar uma visão. E a visão é construída em cima de fundamentos. Para que você possa receber essa visão de maneira clara, é preciso que você veja de onde que ela saiu. Então o filme é para isso também. É para que as próximas gerações possam ver. Eu vou te falar, o filme é um memorial. A palavra de Deus fala sobre a importância de você ter memoriais, para que as próximas gerações possam ver, para que as próximas gerações possam entender, possam compreender. Esse filme é para que você possa ver, porque eu sei que muitos aqui não sabem de onde nós saímos, não sabem que os Radicais Livres, talvez você não sabe disso, mas começou com 300 jovens. Eram apenas 300 jovens que se reuniram lá em Goiânia, sob a liderança do pastor Naor Pedrosa. E hoje esses 300 jovens estão espalhados no mundo inteiro. A influência deles, aquilo que foi feito, pastores foram levantados, pessoas foram marcadas, entende? Gerações inteiras. Vemos coisas extraordinárias. Por quê? Porque alguém um dia viu, enxergou. Então eu vou te falar uma coisa, todo mover, ele precisa de uma visão. Por que nós temos que ter uma visão? Porque a visão guarda, a visão protege. A visão nos impede de nos distrairmos com outras coisas. Vivemos diante, vou te falar, uma das maiores estratégias do diabo se chama distração. O tempo todo existem vozes querendo nos distrair, nos tirar do foco, sabe, nos tirar daquilo que é importante. Então eu vou te falar, sabe como que você tem que enxergar a visão? A visão é como uma corda. Presta atenção, eu vou tentar ilustrar para você. É como se nós estivéssemos atravessando um grande rio, com uma correnteza muito forte de uma margem para outra. O que é a visão? A visão é uma corda colocada entre as duas margens, para que nós possamos atravessar esse rio, sem nos distrair com outras coisas. Então Deus nos deu uma visão clara, de propósito, estamos caminhando em cima dela, estamos andando em cima dela. Isso é um sinal de mover de Deus. Tem uma visão que foi dada. Agora, presta atenção, não se distrai. Tome cuidado. Por quê? Porque há muitas vozes
Há muita coisa. Há muita distração. Então, se você quer realmente experimentar de algo genuíno da parte de Deus, eu vou te falar, segura nessa corda. Segura nessa visão. Não se distrai com outra coisa. Então é preciso ter uma visão. Segunda coisa importante, pastor, é preciso haver uma identidade. Se não há uma identidade clara, consolidada, importante, sabe, onde você realmente entende quem você é. Pastor, o que é identidade? Eu vou falar para você o que é identidade segundo a Bíblia. Projeta para mim, Evangelho de João, capítulo 8, verso 14. Eu vou te falar o que é identidade segundo a Bíblia. João 8, 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo. Então Jesus está dizendo, sabe por que eu posso testemunhar de mim? Sabe por que eu posso reafirmar quem eu sou? A minha identidade, olha o que ele está dizendo. Posto que eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Presta atenção que eu vou te falar agora o que é identidade segundo a Bíblia. Identidade é a soma da sua origem com o seu destino. É isso que define quem você é. Sabe por que Jesus está dizendo isso aqui? Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que a identidade dele estava sendo questionada. Volta um pouquinho antes, você vai ver que os fariseus chegaram num homem chamado Nicodemos e começaram a questionar sobre Jesus. E sabe qual que era o questionamento? Ele não é quem ele diz que é. Por quê? Porque ele veio lá da Galileia. E da Galileia nunca saiu ninguém que prestasse. Você sabe qual que era o questionamento? O questionamento tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o lugar de onde ele veio. Tinha a ver com o lugar onde ele foi criado. Porque o diabo muitas vezes quer nos questionar, e o questionamento dele é sempre baseado no nosso passado. É sempre baseado em quem nós éramos antes de convertermos. Mas eu vou te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Significa, eu tenho uma nova identidade, eu tenho uma nova origem. Eu vou te falar, presta atenção, olha para mim. Sabe por que nós estamos fazendo um filme? Porque você, radical, você tem que saber qual que é a sua origem, de onde você veio, quais foram os fundamentos, como esse mover chegou até você. É preciso saber. Porque não existe identidade sem origem. Não existe alguém que realmente possa dizer que é, se ele não sabe de onde ele veio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Identidade é origem. Agora, identidade também sabe o que é? Destino. Para onde você está indo? Qual que é o seu propósito? Para onde os radicais livres estão caminhando? Eu preciso saber. Vou perguntar para você hoje, qual que é o propósito dos radicais livres? Você sabe? Eu vou te falar qual que é. Não é só fazer conferência, não. Fazer conferência. Nós fazemos conferência, presta atenção, olha para mim. A conferência, ela é uma estratégia, mas ela não é o nosso propósito. Nós não fomos chamados para fechar estádio. Acredite em mim, ainda que nós já fechamos. Não fomos chamados para nada disso. Sabe qual que é o nosso propósito? Nosso propósito, presta atenção no que eu vou te falar, é marcar uma geração. O nosso propósito é levantar jovens, homens e mulheres que sejam radicais. Radicais contra o mundo, radicais contra o pecado. Homens e mulheres que se levantem e que realmente possam contribuir com a obra, ministerialmente falando. Que respondam ao chamado que Deus tem para eles. Que possam ser vencedores. Que concluam a carreira que começaram. Que cheguem até o fim. Eu perguntei, pastor Naô, pastor, qual que é a mensagem lá no filme que o Senhor deixa para essa próxima geração? Qual que é o desejo do Senhor? Ele disse, o que eu quero é levar o máximo possível de pessoas comigo, para serem crentes vencedores, que possam dizer, eu fui um radical livre, eu fui um jovem que venceu o mundo, que venceu o pecado, eu fui um jovem que casou na corte, eu sou um jovem que realmente tem uma família abençoada, eu sou um jovem que cumpriu o meu ministério, meu chamado, eu vivi intensamente todos os meus dias para Deus. Que
que se possa dizer isso a nosso respeito. Que não se diga que nós fechamos estádios, não. Mas que se diga que nós realmente influenciamos uma geração. E de que jovens se levantaram, se posicionaram. E que realmente foram capazes de mostrar, mesmo que todos dissessem que era impossível, eles foram lá e mostraram, é possível. É possível. Eu vou te falar uma coisa, antes de eu fazer a corte, me disseram, é impossível você se casar com alguém sem beijar na boca antes do casamento. Eu vou te falar, é possível. É possível. Meu primeiro beijo foi no altar. Depois que o pastor Naô disse, pode beijar sua esposa. É possível. Acredite. Deus está levantando uma geração para dizer, é possível. É possível ver uma geração de jovens santos, separados. É possível ver jovens realmente que lutam contra o pecado, que vencem as paixões da mocidade, que são intensos, que são sérios com Deus. Sabe, em muitas igrejas por aí, o que se fala dos jovens é que eles não são sérios com Deus. Nós não. Os radicais livres são sérios com Deus. São sérios com aquilo que nós acreditamos. Somos posicionados. É isso que você tem que dizer. Essa é a visão que Deus nos deu. É a visão que Deus nos deu. E você está sendo inserido nisso. Então presta atenção. Nós temos um destino. Nós temos uma origem. E todo mover de Deus, genuíno, é caracterizado por isso. Existe uma visão que está sendo passada. Existe uma identidade que está sendo transmitida. Mas eu vou te falar, presta atenção, que aqui é onde você entra. O mover de Deus, genuíno, tem que ter uma visão, tem que ter uma identidade, mas tem que ter um povo escolhido. Existe o povo, as pessoas, os personagens. E você vai ver que isso acontece em todos os grandes moveres de Deus. Homens e mulheres que Deus escolheu para viverem o seu propósito. E é importante você entender que quando nós falamos de uma escolha divina, nós não estamos dizendo de gente especial. Nós não estamos falando de gente que tem habilidades, não, competências, não. É impressionante, mas quando você olha para a maneira de Deus fazer, escolher aqueles que vão participar, Deus não escolhe aqueles que são habilidosos. Deus escolhe os improváveis. E essa é uma grande marca dos radicais livres. Nós somos um povo improvável. Provável. Gente que não tem competência, habilidade. Você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que os homens que Deus levantou e escolheu ao longo da história não eram os melhores, não eram os especiais, não. Era sempre a segunda opção. A terceira, a quarta, a quinta. No caso de Davi, nem estava na fila. Porque o que está na fila ainda tem chance para ele. Mas o que nem está, o escondido, que ninguém acreditava, que ninguém sabia, Deus chama, Deus escolhe, Deus separa. Então o povo escolhido de Deus é esse povo. As pessoas que Deus escolhe são esses jovens, desprezados. Por isso que eu vou te falar uma coisa. Se você é alguém desprezado, acredite em mim, você está na mira de Deus. Deus está olhando para você. Deus está levantando você. Deus está te chamando para fazer parte desse grande mover. O mover dos improváveis. Nós que estamos aqui na frente, talvez olhem para nós e falem, irmãos, eu tenho espelho em casa. Como eu disse, eu sei de onde eu vim. Sei que quando Deus levanta, Ele não levanta porque é bom. Certamente é porque não tinha ninguém pior. Esse é o critério de Deus. Agora, por que Deus faz isso? Para que homem nenhum se glorie. Para que a glória seja dele. E para que somente Ele seja visto. Por isso o povo escolhido de Deus é um povo desprezado. Porque no final das contas a glória é dele. Porque é tudo por meio dele e para ele. Para que nem eu nem você achamos que tem alguma coisa a ver conosco. Então eu vou te falar, você que é um radical livre, que Deus está levantando para esse momento. Você está aqui porque você faz parte dessa geração desprezada. A geração improvável. Aqueles que o mundo virou de alguma forma as costas.
Mas Deus trouxe você para cá, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você, como usa cada um de nós. E no final a glória é toda dele. E por que a glória é toda dele? Porque você sabe, e vai saber, acredite em mim, que você mesmo não poderia nada. Você mesmo não tinha capacidade de nada. Por isso que a nossa mensagem, e a mensagem que nós pregamos, é a mensagem da graça. Por que a nossa mensagem é a mensagem da graça? Porque eu vou te falar, não existe mensagem que tira tanto o homem do centro e coloca tanto o Senhor no centro como essa mensagem. Porque a mensagem da graça é isso. O homem não tem nada nela. Nada. Podemos nada. É Deus dando tudo para quem não merece. É Deus levantando o improvável. É Deus chamando o que não dá conta. Por isso que o homem sai totalmente do centro. Entende o que eu estou falando? E essa é a mensagem que nós pregamos. E essa é a mensagem que Deus nos deu. E essa é a mensagem que nós temos pregado. E essa é a mensagem que tem sido espalhada. E essa é a mensagem que tem alcançado milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Então eu vou te falar, nós estamos diante de um grande mover. Deus está fazendo algo genuíno, profético, poderoso. Há um mover acontecendo. Há algo que Deus está fazendo. E para esse grande mover, que eu acredito que será o mover mais extraordinário, Deus está separando um povo. Deus está separando uma geração. Presta atenção, eu vou te falar uma coisa. Essa geração é a geração da graça. Você faz parte de uma geração que eu tenho chamado de geração da graça. Pastor, o que é a geração da graça? Ou quem é a geração da graça? Eu quero ler com você um texto que está lá em Números, capítulo 9, versículo 15. Eu vou te falar quem que é a geração da graça. A Bíblia fala, presta atenção que isso é importante, que o povo de Deus, que havia saído do Egito, estava indo rumo a Canaã. Eles estavam prestes a entrar em Canaã. Estavam prestes a atravessar o Rio Jordão. Depois de 40 anos, eles agora vão entrar no Jordão. Então presta atenção, olha isso aqui é importante. Depois de 40 anos, uma nova geração está sendo levantada para desfrutar de Canaã. Eu vou te falar uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Deus está levantando uma nova geração. Você faz parte da geração que vai entrar para a colheita. A geração que vai viver o extraordinário. Mas olha que poderoso, olha o que a Bíblia fala sobre essa geração. E no dia em que foi levado... Não é isso não, perdão. Estou lendo errado. Isso aqui eu já tinha que ter lido já lá atrás. É Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Volta lá, isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzindo na terra, que sob juramento, prometeu aos teus pais, prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí presta atenção no que ele vai falar a partir de agora. Como que é a Canaã? Ou como que é esse tempo, essa colheita, ou que Deus tem? Aí ele fala o seguinte, e te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casa cheia de tudo que é bom, casa que você não encheu, e poços abertos que você não abriu, vinhais e olivais que você não plantou. E quando comeres de fartares, guarda-te, para que não esqueça o Senhor, porque Ele te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Presta, olha para mim. Sabe o que é poderoso nesse texto? A Bíblia está dizendo, vocês vão entrar, e vocês vão colher, mas vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Casa cheia de tudo que é bom, mas não foi você que encheu. É isso que é a geração da graça. É a geração da colheita. Eu vou te falar, você faz parte de uma geração que Deus está levantando para colher aquilo que os nossos pais plantaram. Por isso eu vou te falar algo. O que está diante de nós é extraordinário. Ainda não foi visto. Não foi. Poderoso. É uma nova geração. É um novo povo.
São pessoas que estão sendo levantadas. Os radicais vivos vão viver esse tempo de colheita abundante. Estamos diante de um tempo profético e precisamos nos posicionar para isso. Projeta para mim Josué capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus, Josué 3:1. Isso aqui, eles estão diante de Canaã. Eles vão entrar em Canaã para desfrutar. A geração da graça está prestes a entrar em Canaã. Presta atenção no que ele fala. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados, deixemos ficar longe, entre vós e ela, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes. Eu vou te falar uma coisa que Deus falou comigo no início desse ano. A geração da graça, os radicais vivos, o povo que Deus tem levantado, eles vão ser introduzidos em um novo mover, em uma nova onda. Algo está acontecendo. Eu vou te falar, é um caminho pelo qual nós nunca passamos. Nós nunca vivemos. Deus falou comigo: vocês vão viver coisas que nós ainda não vivemos. Eu vou te falar uma coisa, nós já vimos tanta coisa acontecendo no meio dos radicais vivos. Eu não tenho ideia do que é isso. Não tenho ideia. Mas eu vou te falar, vai ser extraordinário. O que está diante de nós é algo que nós ainda não vimos. É um caminho pelo qual nós ainda não passamos. E é essa geração que vai entrar. E você faz parte dessa geração. Você faz parte desse povo escolhido. Então todo mover de Deus é caracterizado por isso. Há um povo sendo levantado, escolhido para isso. Agora, olha o que ele diz no próximo versículo. Volta lá. Disse Josué ao povo: santificai-vos, se prepare, se posicione. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, eu vou te falar, Deus vai fazer maravilhas. Você sabe, essa geração que eu tenho chamado de geração da graça, eles foram uma geração que Deus separou, que Deus escolheu para desfrutar de coisas extraordinárias. Agora, o que fazia eles serem tão diferentes da geração da lei, da geração anterior? Sabe uma coisa interessante? Essa geração foi uma geração que viveu coisas extraordinárias em Deus, porque diferente dos seus pais, eles só conheceram a graça. A Bíblia fala que durante esses 40 anos, que foram os 40 anos em que eles foram nascendo, Deus esteve com eles o tempo todo. Eles não fizeram parte da geração que ficou escravo no Egito, não. Eles foram a geração que já haviam sido libertos do Egito. E durante esses 40 anos, o tempo todo o Senhor estava com eles. O povo errava, Deus era misericordioso. O povo falhava, Deus continuava ali. A palavra fala, irmãos, presta atenção, que a sandália deles, eles não tiveram que trocar. A roupa deles, eles não tiveram que trocar porque não desgastou. Eles viram Deus fazendo coisas maravilhosas. Vou te falar uma coisa, eles só conheceram a graça. Uma geração que só conhece a graça é uma geração diferente. Sabe quando que eu vi isso, pastor Alex? Quando eu coloquei os adolescentes para pregar lá no meu culto de adolescentes. E lá na Arena Bueno, lotada. E eles subiram lá e pregaram com ousadia. Eu, toda vez que eu pregar lá, eu fico nervoso. Eles ficaram nervosos. Pregaram com ousadia, com intrepidez. E Deus falou comigo, sabe por quê? A geração da graça. A única coisa que eles conheceram foi a graça e o amor de Deus. Eles não ouviram outra coisa. E eu vou te falar, quando você conhece o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa é uma geração destemida que não tem medo de nada. Sabe por quê? Porque eles conheceram o amor genuíno de Deus e o amor lançou fora o medo. Você faz parte dessa geração. Você faz parte de uma geração que só conheceu a graça. Você não conheceu a lei.
Você foi criado debaixo desse ambiente. As mensagens, as palavras que você tem ouvido são palavras de graça. O que você mais ouve é isso: você é amado, justificado, perdoado, completamente perdoado, eternamente salvo, abençoado. É isso que você tem ouvido. Isso tem tornado você, e você não tem ideia do que isso gera dentro de você. O potencial que você carrega. É por isso que eu... Barulhão aqui. Olha para mim. É por isso que eu tenho dito, presta atenção. Você vai viver coisas extraordinárias. Porque você é uma geração que foi criada debaixo de uma mensagem. E essa mensagem produziu algo extraordinário dentro de você. Há um poder tão grande. Porque o amor de Deus faz isso. O amor de Deus faz isso. Quando você realmente entende o quanto Deus te ama, o quanto você é amado, o quanto você é favorecido, você não tem ideia do que isso causa, do que isso gera, do potencial que você carrega. É por isso que nós estamos diante da maior colheita, porque Deus está levantando essa geração que só ouviu essa mensagem. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia fala que eles entraram em Canaã e viveram o extraordinário. Foram muitas as coisas que eles viveram. Conseguiram derrubar as muralhas de Jericó, só correndo em volta dela e gritando. Ela veio abaixo. Fizeram grandes conquistas. Você tem ideia, teve um dia, só estou contando algumas coisas, não dá para contar tudo. Teve um dia que essa geração viu algo que ninguém viu. O dia que o sol parou. Sabia que tem um dia na história que o sol parou? E cientificamente é provado que esse dia ocorreu. Teve um dia, eles dizem na Bíblia que a terra parou, mas nós sabemos que não foi a terra. Perdão, exatamente, foi a terra que parou? Agora eu confundi. Quem está girando? É a terra, né? Então quem parou foi a terra. O sol já estava parado. Mas eles acharam que era o sol que estava parado. É isso, essa é a... Confundi aqui. Porque a ideia que eles tinham era essa. Foi o sol que parou, mas nós sabemos que quem parou foi a terra. Porque a terra parou. Agora, sabe por que a terra parou? Por um pedido, porque Deus estava atendendo um pedido de Josué, para que eles pudessem prevalecer na batalha. Eu vou te falar uma coisa extraordinária. Deus fez coisas extraordinárias, porque aquela era uma geração que foi criada debaixo da graça. Você faz parte dessa geração. E é por isso que você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para encerrar, eu quero deixar algo para você. Você sabe, eu tenho chamado essa geração de a geração da graça. Mas há um texto na Bíblia, um personagem, pode subir os músicos, por favor. Há um personagem na Bíblia que ele exemplifica muito bem essa geração da graça. 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Projeta para mim, por favor, presta atenção. Estou encerrando. 1 Samuel 3:1. Essa geração, que é a geração da graça, que é a geração que Deus está levantando, eu também chamo essa geração de a geração de Samuel. Por quê, pastor? Os irmãos sabem, Samuel, ele é um personagem extremamente importante na palavra. Talvez é um dos personagens que ele é mais simbólico, devido à pessoa que ele foi, mas também porque foi alguém que realmente você percebia que tinha uma conexão diferente quando se tratava de mover de Deus, de percepção espiritual. E é por isso que ele foi um dos únicos personagens na Bíblia, não sei se você sabe, mas que teve 3 dos principais ministérios da época. Ele foi profeta, ele foi juiz de Israel, ele foi alguém que realmente participou ativamente de muitas coisas. Mas uma das coisas que eu acho poderoso em Samuel, a Bíblia fala, os irmãos sabem, Samuel era filho de quem? Quem lembra? O nome da mãe, Ana.
Sabe o que Ana significa? Ana significa graça. Então Samuel é o filho da graça. A geração que Deus está levantando, presta atenção, são os filhos da graça. A geração da graça. Samuel era o filho da graça. Geração da graça. E a Bíblia fala exatamente o momento em que Samuel, ele começa a cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Eu quero que você acompanhe comigo para a gente encerrar esse texto. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Presta atenção. Para que você entenda o que eu vou falar aqui agora. O jovem Samuel, ele era o quê? Jovem. Servia ao Senhor perante Eli. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu preciso que você entenda. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Então nós estamos diante de um momento, de um mover, de algo. A Bíblia fala que a palavra era o quê? Rara. A palavra era rara. Era como se Deus não estivesse falando. As visões não eram frequentes. Então não havia palavra e não havia visão. Em outras palavras, presta atenção. Lembra que eu comecei falando? Que o mover de Deus é caracterizado pelo quê? Visão, palavra, há uma voz, algo acontecendo. Mas a Bíblia fala que nesse exato momento da história, era como se alguma coisa estivesse acontecendo, que de certa forma, estava impedindo esse mover. Era como se o mover estivesse acabando. Aí ele diz assim, ó, certo dia, estando deitado. Quem estava deitado? Eli. Então, olha só, Eli estava o quê? Os irmãos sabem, Eli aqui era o sacerdote da época. Eli era o sumo sacerdote. Era o responsável espiritual. Era o homem que Deus havia estabelecido. Mas aí a Bíblia fala que Eli já não era capaz de ver, já não era capaz de perceber, já não era capaz de enxergar. Então olha para mim, alguma coisa ruim estava acontecendo. Está entendendo o que eu estou falando? Tinha alguma coisa ruim, tinha alguma coisa fora. Porque o sacerdote da época não estava realmente tendo uma percepção espiritual. Aí a Bíblia fala que ele decidiu deitar. Agora, preste atenção no lugar que ele deitou. Ele deitou no lugar de sempre. Eu vou te falar uma coisa. Preste atenção nisso aqui. O que significa deitar no lugar de sempre? Deitar no lugar de sempre é religião. Religião. É a pessoa religiosa. É aquela pessoa que não aceita nenhum tipo de mudança. É a pessoa que engessou o mover de Deus. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Eles engessam o mover de Deus. Engessam. Sabe, Deus, eu disse, o vento sopra onde quer. Ouve-se uma voz, ou seja, não somos nós que definimos para onde, quando, como. Nós ouvimos a voz, percebemos. Nós vamos na direção que Ele está indo. Porque é assim que o mover de Deus é. Ele não sabe de onde vem. Aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem. É isso que Ele está dizendo. Ele está se movendo. E nós precisamos de estar atentos, conectados, percebendo, tendo essa conexão com o Espírito. Sabendo o que está acontecendo. Para que nós possamos nos mover juntos. Mas aí, olha que coisa tenebrosa que está acontecendo. A Bíblia fala que não estava havendo esse mover. As palavras eram raras e as visões eram frequentes. E Eli decidiu deitar. Eu falei para você algo no começo da minha palavra. Presta atenção, estou encerrando. Que o mover de Deus é caracterizado por visões, é caracterizado por uma voz, mas também é caracterizado pela conexão das gerações. Tem que haver uma conexão. Tem que haver algo acontecendo. Agora, por que Eli havia entregado os pontos? Eu vou te explicar para você. Sabe por que ele havia entregado os pontos? Por causa dos filhos dele. Talvez você não sabe, mas Eli tinha 2 filhos. Hofni e Finéias. A Bíblia fala que eram homens maus. Os irmãos sabem, naquela época, o sacerdócio, ele era passado de pai para filho. Significa que os meus filhos, eu sendo um sacerdote, eles tinham que continuar o que eu comecei. Mas presta atenção. Se eu sou um sacerdote,
E eu estou responsável por esse legado. E eu olho para os meus filhos e eu descubro que eles não querem continuar o que eu comecei, eu tenho um problema. Foi isso que aconteceu. Não havia conexão, presta atenção, entre as duas gerações. Porque a geração de Eli não estava querendo continuar o que Eli começou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Há uma ruptura. Há um problema sério. Então Eli deixou de sonhar. Porque os filhos dele não tinham a mesma visão que ele tinha. E quando há mover de Deus, presta atenção, é preciso que o novo tenha visão, para que o velho consiga sonhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como o novo não estava tendo visão, o velho já não sonhava. E aí a Bíblia fala que o que ele decidiu? Entregar os pontos. Vou deitar. Vou largar. Chega. Eu falei para os irmãos algo hoje cedo. Conversando com o pastor Aloysio esses dias, ele disse isso. Ele falou, olha, sabe qual que é a minha tristeza? É que nesse tempo de transição geracional, muitas igrejas, infelizmente, vão acabar. Por causa disso. Por causa disso. Por causa de quê? Porque os filhos não estão tendo a mesma visão ou sonho dos seus pais. E acaba. E aí não tem mover. E aí a coisa não vai. E foi o que aconteceu aqui. Então Eli, diz a Bíblia, deitou. Vamos continuar lendo. Certo dia, estando deitado no lugar de sempre, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. Agora presta atenção quem entra em cena. E tendo-se deitado também quem? Samuel. No templo do Senhor, em que estava a arca. Olha isso aqui, irmãos. Presta atenção. Eli deitou aonde? No lugar de sempre. Na religião. Se acomodou. Entregou os pontos. Samuel se deitou aonde? No lugar onde estava a arca. No lugar da presença. Enquanto um entregou os pontos, o outro se importava com a presença. O outro queria estar onde a presença está. Eu vou te falar uma coisa. Nós temos aqui um momento poderoso na palavra de Deus. Samuel agora era a saída. Samuel agora se tornou a pessoa que seria o responsável. E é tão poderoso o que está acontecendo aqui nesse momento da história, porque Samuel entra em cena, mas tinha um problema. Qual? Ele não era filho de Eli. Não era. Não um filho natural. Ele era um filho adotado. Mas para Deus estava valendo. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim. Sabe por que algumas igrejas acabam também? Isso é só uma curiosidade. Porque às vezes o próprio pastor, ele não é capaz de enxergar quem Deus está levantando. Ele às vezes acha que Deus está levantando é o filho natural. Muitos ministérios acabam por isso, sabia? Porque muitos pastores, eles pensam assim, não, a igreja, ela é como se fosse ali uma coisa da família. É claro, todo pastor quer, eu também gostaria muito que meu filho tivesse meu chamado, fosse pastor também, mas eu não posso decidir isso por ele. Que pode ser que Deus está levantando é outro. Não é o meu filho natural. Deus está levantando outro jovem no meio da multidão. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Quando se trata de transmitir um legado, é preciso ter uma percepção muito clara de quem Deus está levantando. Daqueles que Deus está trazendo. Porque é o que eu disse, às vezes é o improvável. Às vezes é o que você nem achava que seria. Quando o pastor Naô foi passar os radicais livres, muitos acharam. Tinham muitas opções, ali mais óbvias. Mais próximas, mais perto dele. Mas não. Deus decidiu chamar um que estava lá em São Paulo, longe, distante, que quase ninguém conhecia. Eu estou falando? Foi esse que assumiu. Porque é assim que funcionam as coisas de Deus. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus levanta pelo coração de cada um. Achei Davi, homem que tem o meu coração.
Sabe por que é Deus que levanta? Porque é Deus que sabe. É Deus que conhece. É Deus que vê. Aí a Bíblia fala que agora o jovem Samuel estava deitado no lugar da arca. Agora presta atenção nisso aqui. Olha só isso aqui, irmãos. Presta atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Antes que a lâmpada apagasse. Sabe o que significa isso? A lâmpada estava o quê? Apagando. A chama do mover de Deus estava apagando. Porque isso pode acontecer. Pasme. O sacerdote era o responsável por manter a chama acesa. Mas ele já havia entregado os pontos. Porque os filhos dele não queriam o que ele queria. E antes que a lâmpada apagasse, Deus chama o jovem Samuel. Samuel, o filho da graça, é levantado no momento oportuno e específico. Porque os outros dois não quiseram. Mas ele se posicionou. Ele estava onde ele tinha que estar. Ele estava no lugar da presença. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim. Você sabe onde você tem que estar? Sabe aonde que Deus te acha? Deus não te acha aqui na frente não, pregando. Deus não te acha porque você está aqui aparecendo. Deus acha, é o que está no lugar da presença. É o que está diante dele. Davi foi achado porque Davi era o homem da presença. Se você pegar o Salmo, você vai ver que Davi era alguém apaixonado. Que vivia cantando, salmodiando o Senhor. E é por isso que foi achado. Enquanto muitos estão querendo aparecer, vestindo a melhor roupa, tem aqueles que estão preocupados com a presença, com a vida, com a unção, com a glória, com o mover. Ninguém está vendo, mas ele está lá. Talvez você está aqui me ouvindo e você é um Davizinho, escondido. Só quer saber da presença. Você só está aqui por causa disso, porque você ama a presença. Você não está aqui para ninguém te ver, você não está aqui para aparecer, você está aqui porque você é apaixonado pela presença. Eu vou te falar, essa é a marca de um radical livre. Nós somos apaixonados. Nós não somos aqueles que aparecem. E sabe o que é poderoso? Samuel, filho da graça, ele apareceu aqui nesse momento. Mas ele não era a pessoa mais importante. Ele não era o óbvio. Ele não era a escolha óbvia. A escolha óbvia era Hofni e Finéias. Samuel não era, mas era apaixonado. Deus conhecia o que ninguém sabia. Você está me ouvindo agora, muitos aqui. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Talvez você não sabe, mas Deus está escrevendo uma história na sua vida. E acredite, tem coisas que Deus está preparando agora, nesse exato momento dentro do seu coração. Lugares que Ele vai te levar. Posições que Ele vai colocar você. E você só é um Davi aqui agora, no meio da malhada. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo você. Deus está separando você. Deus sabe o futuro que Ele tem para você. Eu era um Davizinho desses aí, que ninguém dava nada, que estava escondido, estava lá adorando, clamando, buscando. A única coisa que eu queria era a presença. Só isso, não queria mais nada. Mas é isso que Deus quer. Pessoas que são apaixonadas pela presença dEle, que gostem de realmente, de estar, sabe, de se envolver, de estar junto nisso aqui. Nós vamos fazer uma conferência agora. Sabe que eu louvo a Deus, tem radical livre apaixonado que paga um preço alto para estar lá. Sabe quanto que um irmão do Peru paga para vir lá do Peru para uma conferência nossa? R$5.000 só de passagem. Eles fizeram uma das maiores caravanas que eles já fizeram na história. 5.000 só de passagem. Por que ele quer vir? Vai ficar 2 dias, 1 dia e meio. É porque é alguém apaixonado demais. Eu vou te falar, alguém assim é um Samuelzinho. Enquanto muitos estão no lugar de sempre, tem aqueles que estão aonde a presença está, que querem estar no lugar da presença. Eu vou te falar, isso aqui é uma das marcas que nós carregamos. Mas para continuar e encerrar, olha o que diz a Bíblia. Antes que a lâmpada apagasse, o Senhor chamou quem? O menino, o jovenzinho, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei,
torna a te deitar. E ele se deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel. E ele se levantou, foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Presta atenção, não te chamei, meu filho. Samuel não era filho de verdade, genuíno, mas ele era filho de Eli também. Vou te falar uma coisa, nem sempre os filhos são os mais próximos. Às vezes o filho é alguém que está longe, mas ele tem o coração do pai. É isso que importa para Deus. Verdadeiros filhos carregam o coração dos pais. Verdadeiros filhos querem aquilo que o pai quer. Sabe por que Paulo chamou Timóteo de verdadeiro filho? Porque Timóteo era alguém que tinha um coração parecido com o dele. Foi um discípulo genuíno de Deus. Deus levanta, é o discípulo genuíno, é o filho genuíno, é aquele que tem um coração parecido com o do pai, é aquele que quer o que o pai quer, é aquele que vai fazer o que o pai faz, não é aquele que vai fazer coisa diferente não. Quando nós assumimos Radicais Vivos, nos perguntaram, e eu vou te falar, nós como pastores de jovens, o William deve passar por isso também, quando nós assumimos, o que eu mais ouvi: o que você vai fazer de novo? Nada. Você tem que fazer isso. Não tem. Ouvi muito isso. Você tem que fazer isso, não tem que fazer nada. Eu só tenho que continuar o que os meus pais começaram. Não tem que inventar nada, já está tudo programado, está tudo feito, está tudo resolvido. Eu só estou aqui para continuar. Porque é isso aqui que é uma conexão geracional. Olha o que está acontecendo aqui, presta atenção. Essa última coisa, o último ponto que eu quero tratar com você. A Bíblia fala: meu filho, torna a deitar. Aí, olha o versículo 7. Porém, Samuel não conhecia o Senhor, e ainda a palavra não havia sido manifestada para ele. Olha, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é o que eu chamo de conexão das gerações. Para haver uma conexão geracional, duas coisas são importantes. Presta atenção. Duas coisas são importantes. O velho Eli tem que reconhecer que Deus está levantando o menino Samuel. O velho reconhece que Deus está levantando o novo. Sabe por que muitos moveres acabam? Porque às vezes o que está à frente não é capaz de perceber que Deus está levantando um jovem. Não é capaz de perceber que Deus está levantando um mais novo. Mas vou te falar outra coisa. Presta atenção. Há um outro ponto aqui também. Qual que é o ponto? Samuel era jovem demais. Ele não sabia discernir a voz de Deus. A conexão geracional acontece, presta atenção, quando o velho reconhece que Deus está levantando o novo, e o novo reconhece que ele precisa do mais velho para poder ouvir a voz de Deus, para poder conhecer os caminhos do Senhor, para poder saber por onde ele tem que andar. Porque o que acontece também, isso acontece também muito, de jovens descabeçados se levantarem e ao invés de reconhecerem os mais velhos como sendo seus instrutores, seus mentores, decidem fazer as coisas do seu jeito, a sua maneira. E aí nós temos uma ruptura. Para haver conexão, uma geração tem que estar conectada com a outra e reconhecer o papel de cada um. O mover de Deus está com os jovens, mas a sabedoria está com os mais velhos. As duas gerações têm que andar juntas, conectadas. E quando isso acontece, a mover de Deus genuíno acontecendo. Eu vou te falar uma coisa: nós estamos diante de um grande mover. Você está sendo separado para isso. Você faz parte de uma geração, a geração de Samuel, a geração da graça que Deus está levantando, a geração que vai ver o extraordinário, que vai entrar para uma colheita que não plantou, que vai continuar o legado que os nossos pais começaram. Mas é preciso reconhecer, você precisa dos mais velhos para poder continuar essa obra, esse legado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fique de pé onde você está. Você sabe, eu creio, esse mover das gerações, eu creio nesse mover geracional. Eu creio nessa obra que Deus está fazendo. Há uma onda vindo sobre nós nesses dias. Essa onda do Espírito, ela é poderosa. Irmãos, eu realmente creio nisso. Não sei quanto a você, mas eu tenho tido essa percepção no meu espírito. Tem uma onda muito forte vindo sobre nós, de um grande mover de Deus. Hoje, enquanto eu orava, Deus me deu uma visão muito clara de que nós não faremos conferência mais apenas em um estádio.
faremos conferências em vários estados ao mesmo tempo. Deus me deu essa visão muito clara. Alguém me perguntou esses dias, porque, presta atenção, eu disse para você algo, que os jovens são levantados para continuar o sonho dos seus pais. E alguém me perguntou esses dias, pastor Alex, isso, tem algo que o pastor Naô sonhou, que ainda não foi feito? Eu na hora não lembrei, mas hoje enquanto eu orava, Deus me lembrou. Eu vi o pastor Naô várias vezes falando isso, que um dia a conferência dos radicais livres lá em Goiânia ia se multiplicar. Foi um sonho que Deus colocou no coração dele, que ele ainda não viu. Mas eu vou te falar, você que Deus está levantando, você que Deus está escolhendo nesses dias, você é o responsável para viver o sonho dos seus pais. O sonho que ele sonhou, nós vamos viver. Ele vai poder olhar e ver acontecendo, porque Deus está levantando essas pessoas, esses jovens. Deus me deu uma visão clara, que vocês aqui em Curitiba, olha, ouça o que eu estou te falando, vocês vão fazer uma conferência aqui no estádio. Vocês vão fazer uma conferência aqui no estádio. Acredite no que eu estou dizendo. Acredite, irmãos. E eu vou te falar, não está longe. Deus me deu uma visão de que há uma onda vindo sobre esse lugar. E essa onda vem com uma grande velocidade, com grande força, com grande intensidade. Deus está te chamando para esse grande mover, para essa grande obra. Oh, eu sinto isso no meu espírito. É o mover dos filhos. Vocês vão muito mais longe do que nós fomos. Vocês vão alcançar coisas que nós não alcançamos. Vão viver coisas que nós não vivemos. Eu vou passar, pastor William vai passar, pastor Alex vai passar, o Patrick vai... Vamos passar. Mas vocês vão continuar. Vocês vão viver os nossos sonhos. Nós vamos poder olhar para vocês e falar, esses jovens que Deus levantou dessa geração estão vivendo sonhos proféticos que Deus colocou no nosso coração. Deus está levantando uma geração. Eu quero orar hoje por essa geração. Por essa geração. Não vou orar por todos hoje. Eu quero chamar essa geração da graça aqui na frente hoje. Acho que não vai caber todo mundo. Mas eu quero chamar os jovens que estão aqui. Você que é jovem. Jovem idade. Estou falando de jovem porque eu também sou jovem no espírito. Mas os jovens na idade. Você vai vir aqui na frente. Que eu creio que você faz parte, que você compõe o grande exército. Samuéis, que Deus está levantando. Eu creio nisso. Vocês são apenas um relance, uma pequena nuvem, que ainda talvez é do tamanho da mão de um homem. Mas essa pequena nuvem que está aqui, ela vai se multiplicar. Ela vai crescer. Eu vou falar algo para vocês, prestem atenção, olha para mim. Vocês são um sinal de que uma chuva vai descer do céu. É uma pequena nuvem que é um sinal profético. Uma chuva vai descer sobre esse lugar. Milhares de pessoas estão aqui, ó. Acredite em mim, eu vejo milhares de pessoas. Atrás de cada um de vocês tem milhares de pessoas, centenas de pessoas que serão alcançadas, que serão ganhas. Oh, irmãos, eu sinto um mover profético aqui nesse lugar. Feche os seus olhos aonde você está. Olha a Deus nessa noite.